um primeiro ponto do WhatsApp, do CID, né, o sincericídio, né, o tanto que essas pessoas falam de um jeito bem pouco republicano sobre questões que envolvem crimes, que envolvem irregularidades. Eles estavam tendo ali uma conversa com alguma intimidade, né, então o CID foi falando de um jeito franco, do ponto de vista dele, né, da maneira como ele se sentia íntimo o suficiente para falar. Agora, para ser bem precisa, né, porque essas questões estão sob investigação, eu acho que o que eu notei, assim, o Fábio Van Garten vem fazendo um papel de comunicação aí, ele era secretário de comunicação do governo, e de algum jeito ele vem fazendo também, desde o início do ano, um papel de intermediação de mídia. O Bolsonaro está sendo assessor de imprensa. Então, assim, o que eu vi foi o tempo todo, assim, perguntas, né? O Van Garten pergunta muitas coisas para o CID. E aí, assim, uma primeira matéria que a gente fez foi justamente quando o caso explode, né? Eu tive acesso às conversas de 3 de março, se não me engano, 4 de abril desse ano. Então, é o período em que o caso vem à tona. E essa conversa começa justamente com o envio né, da matéria do Estadão sobre a descoberta do colar de diamantes preso na Receita Federal em São Paulo, né, em Guarulhos. E aí o Cid escreve por texto, né, para o Van Garten. O pior é que está tudo documentado. Ele não avança especificamente no que ele quer dizer com o pior, mas me chama a atenção que ele use essa expressão, pior é que está tudo documentado, né? Então, quer dizer, bom seria se não estivesse. Esse é um primeiro ponto que, ao ler as mensagens, eu fiquei me perguntando. Aí eles vão conversando, né, sobre isso, o Van Garten vai perguntando para ele, e dá o tempo todo, assim, a menos que exista um outro celular, uma outra maneira de comunicação, quando você lê a troca de mensagens, é o Cid que sabe de tudo. O Van Garten, ao ler as mensagens, você dá a impressão de que o Van Garten não sabe, ele está se informando pelo Cid, entendeu? E aí o Cid vai se explicando, e se explicando meio torto, porque assim, na paralela, porque agora a gente sabe da Polícia Federal, a gente sabe que ele estava trazendo justamente o kit do relógio que entrou clandestinamente no Brasil, porque as joias, o colar de diamantes foi apreendido, mas o kit Rose Gold, que tem um relógio, ele entrou escondido com um assessor do Bento Albuquerque. E aí, depois, no final do ano, ele é levado, no final de 2022, ele entra em outubro de 21. E aí, no final, agora, desse ano, esse kit Rose Gold vai com o Bolsonaro no avião presidencial para os Estados Unidos, e o Cid, o pai dele, os outros assessores do Bolsonaro, tentam vender ele em Nova York. E esse kit está voltando dos Estados Unidos para o Brasil nos mesmos dias em que o Estadão começa a publicar essas reportagens. E isso não é reportado nessa conversa, né? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Em nenhum momento o Cid faz menção ao fato de que esse kit estava sendo vendido nos Estados Unidos e estava retornando. Ele chega, de certa forma, a omitir que ele soubesse disso. Van Garten pergunta, mas onde é que está? Né, onde é que estão esses bens? Onde é que está o acervo? O Cid inventa que ele não sabe. Ele escreve, não sei. E aí os dois vão conversando, e aí uma coisa que me chamou a atenção também, que eu acho que é bem importante, até pelo que aconteceu nos últimos dias, é quando o Cid escreve que são bens de interesse público. Que foi uma outra coisa. A defesa agora, né, do Bolsonaro, primeiro fez o movimento de entregar as joias para o TCU para tentar abafar o escândalo, né, fugir das acusações criminais. Aí agora, na linha de defesa, a ideia é dizer, não, as joias sempre foram do Bolsonaro, foi uma interpretação errada, vamos judicializar, não sei o quê. Mas ali eles sabiam disso. Então, assim, o Cid escreve, são bens de interesse público. Ele faz um print da legislação
que trata dos presentes, chega a circular a questão da. Dá uma impressão de que essa mensagem estava circulando entre eles, porque nas outras conversas, né, do Osmar Crivellati, do Marcelo Câmara, essas conversas sobre a questão da legislação estavam rolando. E aí tem um print está circulado, o trecho da venda, que a União tem interesse. Me chamou a atenção isso também. Significa que eles sabiam que não era tudo assim, como eles querem fazer parecer. Estava tranquilo, a gente não sabia, fez sem saber, ou defender ainda a ideia de que eles poderiam fazer o que eles não poderiam fazer, porque a determinação do TCU era muito clara do que significam itens personalistas, que são roupas, perfumes, jamais joias, né, de um alto valor. Então, e aí eles vão conversando, e isso vai crescendo ao longo dos dias, porque o escândalo vai surgindo, as informações vão surgindo, e o Cid nunca conta tudo, ele vai contando aos poucos. E aí a imprensa, assim, o papel da imprensa é fundamental, sabe? Se a imprensa não tivesse trazido todo esse assunto à tona, talvez a gente nem tivesse aqui conversando sobre isso. Porque, no fim, a Polícia Federal só foi... Ju, a gente tem um áudio até para ilustrar isso. É claro, a gente está falando aqui de uma troca de mensagem entre duas pessoas e o WhatsApp e, claro, são palavras que são jogadas, deve ter alguma mensagem que foi apagada no meio, né, que você fala assim, fica às vezes no ar, né? É muito fato. Agora, o que dá para dizer é que eles sabiam de tudo isso que estava acontecendo, né? Pelo que você traz, eu acho que essa troca de mensagens deixa claro que o Cid tinha todas essas informações e por isso esse caso ele ganha essa repercussão porque não é uma coisa que ninguém estava sabendo. Eles estavam sabendo, estavam fazendo, estavam vendendo, estavam indo e voltando com as joias. Vamos ouvir até um desses áudios que a Juliana conseguiu, no qual ele fala dos relógios. Esse segundo relógio aí é o que está aí. Era o mesmo tratamento que ia ser dado ao primeiro. Foi entregue o relógio e deu entrada no acervo. Mesma coisa que foi feito do primeiro ia ser feito no segundo. A reportagem de hoje da Juliana traz essa fala, esse foi o grande problema, é quando o Cid fala sobre o transporte das joias na mochila, né? Ele estava comentando um tweet sobre o fato das joias terem entrado de modo clandestino e depois acabarem apreendidas na Receita Federal, que foi, né, o estouro do escândalo para a opinião pública, né? E aí diz, né, esse foi o grande problema, foi ter colocado escondido na mochila, é isso, Juliana? Fabiola, me chamou bastante atenção dentro desse contexto, né, em que eles estavam tendo uma conversa privada que ninguém iria ler, né, a gente está sabendo dela em função desse celular do Cid ter sido apreendido pela Polícia Federal, e aí, enfim, isso se tornar um objeto de investigação. Agora, quando eles estavam lá conversando privadamente, o Cid escreve, né, ou seja, é o que ele pensa, que o grande problema dessa história toda o fato de ter vindo clandestinamente e aí ter acabado apreendido. Quer dizer, o fato deles terem escondido isso do Brasil, né, desse presente não ter sido trazido de maneira formal e ter ficado lá no acervo da presidência e ter dado a prioridade, conversado, né, ou seja, formalizado a ideia de que se pretendia vender a possibilidade do crime de peculato e de lavagem de dinheiro, levar para o exterior, vender clandestinamente, se apropriar do dinheiro público, isso não é um problema. O problema é só que veio escondido na mochila, quer dizer, foi pego ali, aí virou um problema. Se não tivesse sido descoberto lá, apreendido, flagrado, aí não ia ter problema nenhum. Isso me chamou bastante atenção ao ler essa troca de mensagens, né, o governo Bolsonaro, o Bolsonaro, que se elegeu num discurso dizendo que ia acabar com a mamata, né, que não era corrupto, o que, enfim, a gente que trabalha nesse ambiente sempre soube que era um discurso vazio e mentiroso, mas me chama, assim, eu já vi tantas e tantas e tantas mensagens, até no caso do Flávio Bolsonaro, né, não tem nem outra palavra, ou seja, é tão descarado, né, a maneira como eles se referiam privadamente, a como eles não se interessam pela coisa pública, a como eles não cuidam da coisa pública, como eles não se preocupam, de fato, com o Estado brasileiro, nem de usufruir do Estado brasileiro para benefício privado. Então, me chama muita atenção
trechos dessa troca de mensagens que são, na verdade, assim, a maneira quando eles estão ali despidos do discurso todo com o qual eles se elegeram em 2018.